Olá, boa noite, amigos. Aqui estamos já para o estudo desta noite, hoje com o Renato. Último dia, né? Para nós encerrarmos, né, Deise? Boa noite, Renato. Boa noite, Deise. Tudo bem? Tudo bom? Então, hoje é um dia muito especial, onde falaremos de Jesus, né? Nesse mês em que Ele está mais próximo de nós, porque nós abrimos os corações para recebê-los, então somos capazes de senti-lo nos envolvendo quando falamos deles, né? E quando relembramos tudo o que aconteceu há 2000 anos atrás, aí o nosso coração se enche de amor, né, Renato? A gente se torna mais doce, a gente se torna melhor com o nosso próximo. E é isso que nós estamos tentando fazer, né? Nos melhorarmos um pouquinho. Então, só com Jesus, só com essas lembranças dos ensinamentos, tentando praticá-los hoje, é que nós conseguiremos abrandar os nossos corações. Então, e falando, né? Lendo sobre o Mestre, a gente vai se aproximando dele, né? Então, isso é muito bom, isso docifica os corações. Nos momentos de dor, nos momentos de alegria, para trazer esperança, conforto, serenidade, né? Calma, equilíbrio para as nossas emoções. Tudo está nos ensinamentos de Jesus, né? É verdade. E às vezes a gente sente ele tão longe, né? E ele aqui tão perto. Só esperando a gente chamar, né? Só esperando a gente pensar nele, só esperando a gente abrir o coração para receber a resposta que a gente está precisando, né? Naquele momento. É isso. É isso mesmo. Akira, tudo bem? Tudo bem. Então hoje aguardamos também quem quiser trazer algum comentário sobre Jesus, né? Alguma pergunta sobre o Natal, sobre os ensinamentos dele que estão no Evangelho, sobre tudo que conforta os corações. É tudo bem-vindo, tá bom? Então hoje nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 3, o Cristo. E vamos ver em mediunidade o livro Mecanismo da Mediunidade, da série espiritual de André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 26, que nos fala sobre Jesus e a mediunidade. Então, neste momento, unindo os nossos corações em torno deste Mestre amado, vamos nos projetando com a proteção dele, essa casa que nos recebe, abraçando os amigos espirituais que aqui já se encontram, recebendo o abraço caloroso da equipe espiritual deste estudo. E assim, possamos nos unir a Jesus. Rogar-lhe, Senhor, que abra nessa noite nossas mentes e nossos corações a receber o seu ensinamento, a identificar os ensinamentos que nos tocam os corações, de que tanto precisamos, e a senti-lo perto de nós nesses momentos. E assim te rogamos, Mestre amado, que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima,
Mãe de bondade eterna, que recebeu Jesus em seus braços, ajuda-nos, Senhora, também nós a recebermos Ele em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, conta-nos Mateus que Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. E aí no item 3, eles nos falam sobre o Cristo e trazem o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e aprimorá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer esta lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente um de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave.
Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir, para que nós pudéssemos chegar assim a um melhor entendimento nos dias de hoje. Evangelho maravilhoso, Nossa, né? falar do Cristo. Nossa, isso é... Falar do Cristo é uma responsabilidade, né? Muito grande. Você sabe que, até para começar assim, a gente sente um certo apertozinho, né? E eu me lembro do Dr. Dirceu, lá de Goiatuba, de Goiás, né? Que é nosso benfeitor aqui, e ele falava do Evangelho. Um dia ele chegou para o Chico, lá na casa do Chico, e lá na cozinha, né, almoçando lá, ele falou para o Chico: eu fico com o coração muito apertado, porque a gente vem, fala do Evangelho, fala de Jesus, fala as coisas que ele fez, as lições, e quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente encontra tantas falhas, né? Tantas dificuldades, tantos tropeços, e eu me sinto assim, quase que um hipócrita, tio Chico, ele falando para o Chico. Não falou nada, ficou calado, não fez comentário nenhum. Ele não fazia, né? Não falava assim, coisa um pouco mais particular na frente dos outros. E aí, na hora de despedir, o Chico deu um abraço nele e falou bem baixinho no ouvido dele: vai falando, meu filho, vai falando que você vai aprendendo. Isso é para todos nós, né, Renato? Que a gente tanto lê, tanto fala, tanto estuda e não capta muito ainda os sentidos das palavras, né? O sentido real do que o Cristo queria que nós entendêssemos. Mas que o Evangelho já nos trouxe muita ajuda, né? Muita ajuda, muita, né? O Evangelho é tudo na nossa vida, né? E dizia o Chico que o Evangelho ele falava assim: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então é tudo, né, na nossa evolução espiritual. O Evangelho é tudo. E por isso que Jesus é tão importante assim, né, para a humanidade terrena. E às vezes a gente não entende a magnitude, né, desse então, ser. O Evangelho nos ajuda a fazer brilhar a nossa luz? Nossa, o Evangelho é tudo, né? O Evangelho é tudo. Nos ensina, né, o caminho a seguir, nos ensina onde encontrar consolo, né? Nos dá o horizonte de como prosseguir, né? Então isso é... E o Emmanuel, no Caminho da Luz, esse eu tenho até que ler aqui, porque ele tem um capítulo no Caminho da Luz, que é o Evangelho e o Futuro. E ele diz que a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. E de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Imagina, né? Então, o Evangelho do Cristo é um código moral de princípios éticos que serve para... É universal, né? Universal. E né? o Cristo que veio nos trazer. Sim, sim. Aqui para a Terra, o Cristo que nos trouxe. Ele serve para todas as criaturas, para todas as instituições e para todas as religiões, as pátrias, para todas as religiões, os credos, né? Todos os credos. Então, porque o governador... todas as raças. Sim, com certeza. Porque Jesus é o governador da Terra, né? Então, Jesus é co-criador da Terra. Ele está na Terra há 4,5 bilhões de anos, né? Desde que se tirou aquela porção do Sol
para formar a terra, né? Aquela porção incandescente. Então o mestre já estava aí como arquiteto sideral, colocando no lugar certo, no tempo certo, na sua translação, junto com os outros planetas que aqui já tinham, né? É maravilhoso quando a gente imagina o Cristo fazendo isso, né? Colocando esse planetinha que iria se formar no meio dos éteres sagrados aí, para poder fazê-lo, transformá-lo nessa habitação maravilhosa que temos hoje, né? Sim, sim. E é a continuidade da vida, né? Desde aquele ser unicelular, né? E as transformações que foram ocorrendo na face, né? Na crosta da Terra, e até a formação, até os nossos dias de hoje, né? E por isso essa vinda do Cristo é muito importante, porque a humanidade se desenvolveu, né, Deise? E se tornou, depois que o homem povoou a Terra, éramos todos primitivos, né? Era um planeta primitivo. E a vinda de Jesus foi exatamente a transformação, né? Foi a passagem de planeta primitivo para planeta de provas e expiações, né? Então a gente vê na época de Jesus assim, como nós éramos rudes, né? Como nós éramos rudes no costume, né? Nas leis e era tudo, né, Renato? Era na aparência, era no modo de se comportar, né? Era o instinto só prevalecia, né? O instinto de sobrevivência, de busca do alimento, de busca da segurança. A lei do mais forte, a lei do mais forte. Poderoso, né? Então... a lei do mais forte. E aí Moisés instituiu as leis, né, humanas também. Trouxe as leis divinas, mas trouxe também as humanas, que era para poder trilhar um caminho, né? Para aquele povo ainda tão desregrado, tão saído do primitivismo, né? Então ele teve que fazer leis humanas, leis civis, que Jesus fala que ele veio para reformá-las todas, né? Com exceção do decálogo, né? Com exceção das leis, né? Das leis espirituais, né? Que o decálogo não se muda, porque são leis de Deus. As leis dos homens é que vão mudando conforme as épocas, né? Conforme a necessidade. Sim, é isso mesmo. Então, e a gente vê aqui, depois de Moisés, né? Tudo que é considerado um profeta, né? Da antiguidade, depois houveram muitos profetas que vieram dando o caminho, né, para a humanidade ali encarnada e anunciando a vinda de Jesus, né? Então nós vamos encontrar Samuel, Elias, né, Jeremias, que já em 629 antes de Cristo ele já falava que o Cristo viria e que seria um descendente do rei Davi, né? E o rei da tribo de Judá. E depois Zacarias, né, em 520 a.C., Daniel, Malaquias, Miqueias, Isaías, que foi o profeta que mais falou da vinda do Cristo, né, que predisse, né, que Estevão tanto trazia junto nas suas pregações, né, para poder reforçar que o Cristo, que aquele Jesus que estava ali já tinha sido previsto e naquela forma, com aquelas ideias, né, que ele trouxe ali. Essa passagem é maravilhosa, né? Porque Estevão, quando acorda lá na casa do caminho, e Pedro, quando ele foi despertando, melhorando, né, da doença, né, Deise, ele perguntava as coisas e tudo, e Pedro gostava muito de conversar com ele. Então Pedro sentou lá nos pés da cama dele, conversando, e ele pergunta exatamente sobre Isaías, né? Ele falava das profecias de Isaías e Pedro ia confirmando. E ele, de pronto, ele aceitou o Messias, né? Ele aceitou que Jesus tinha vindo, com as confirmações de Pedro, né? Olha que espírito, né? Então, conhecia as leis, né? E todos as obras dos profetas, né? Então, maravilhoso. Conseguiu entender Jesus, né? Conseguiu entender o amor em cima de tudo aquilo que já tinha sido trazido pelos profetas. Quantos tem que até hoje não aceitam, né?
não aceitam a vinda e ainda estão esperando o Messias, né? Então, mas tudo bem, isso é o de menos, né? Porque o mestre pouco se importa com isso, né? Isso mesmo. Então, o mestre não nos diz, Maria João de Deus, né, no Cartas de uma Morta, que Jesus ama a todos indistintamente, né? E aceita, né, que muitos deles, e lá do Oriente, muitos assim, não tem nem conhecimento do Cristo, né? Sendo que ele é o governador, né? E ele espera cada um, né, a seu tempo. Tem nos esperado, né? E eis que chega, então, a época do nascimento. Conta um pouquinho pra gente, Deise. Mas é muito lindo, né? Humberto de Campos, em Boa Nova, nos fala que o Império Romano era comandado por Augusto e que os historiadores daquela época não conseguiram saber como é que Augusto conseguiu tudo aquilo naquele império, né? Então diz que naquela época as guerras pararam por algum tempo, os artistas se multiplicaram, a beleza, a pintura, a música, os jardins, tudo florescia, a agricultura, o pastoreio, o reino vivia em felicidade. E os historiadores não conseguiram saber o que estava acontecendo. O que aconteceu, Renato? Foi a aproximação, né, dos espíritos, né, da esfera crística, né, que se aproximaram da Terra, né? E então anunciando, preparando toda a vinda do Mestre, né? E entre eles, né, esses que nós falamos aqui nesse capítulo que você anunciou, né, Deise, do Mecanismos da Mediunidade. O Mecanismos da Mediunidade é um livro assim muito difícil, né, bem técnico, né? Mas é um capítulo lindo. Mas é um capítulo lindo, e ele encerra, né? André Luiz encerra, né, com esse capítulo, Jesus e a Mediunidade, né? E ele nos conta aqui dos precursores, né? Além dos profetas que houveram, daqueles que vieram para receber Jesus, né? Então, e é importante que a gente fale assim nesse capítulo, né, da mediunidade, porque ele anota aqui um apontamento até de André Luiz, esclarecendo que na Gênese Allan Kardec nos conta que ele pergunta e ele responde, né, se Jesus agiria como médium naquelas curas, né, e explica que não, que Jesus não era médium, porque o médium é um medianeiro, né, é um intermediário, mas Jesus fazia tudo aquilo, né? Ele agia por si mesmo, né? Em virtude da superioridade moral e do domínio que ele tinha sobre a matéria, sobre os espíritos e todo o conhecimento criados que ele tinha, por ele, criados né? por ele, né? Então, co-criador, então ele, qual o espírito que poderia ser intermediário, né? Então, não tem, porque é espírito puro, Jesus. E então, e ele termina a explicação dele falando que um espírito definiu, né, que se Jesus fosse médium, seria médium de Deus, porque ele trazia a mensagem do Pai diretamente, né, comunicação linha direta, né, com o Pai. E então, nesse capítulo, ele tendo feito esse preâmbulo, essa explicação, né, ele começa a nos falar aí daqueles que esperavam Jesus, né? Tem uma frase bonitinha aí, falando desses que vieram, né, na época de Jesus, que fala o seguinte, que eles traziam em si os recursos que podiam canalizar o influxo mental de Jesus. Esses que vieram, né, para esperar Jesus naquela época. Ligado mente a mente, né? Ligado direto com Cristo. Então o mestre veio, né? Sem qualquer prestígio, né, da autoridade humana, né, mas a magnitude moral dele, né, fora de qualquer questionamento. E esses médiuns, então, ele enumera aqui, né, que é Zacarias e Isabel, né, que eram os pais de João Batista, que era o precursor, né, que foi anunciador de Jesus, né, do Messias, né, e diz no Evangelho que eles eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Isabel e Zacarias maravilhosos, né? Quando passa, Isabel
prima de Maria, né? E o outro é Maria, né? Fala. Mas ainda a outra é Maria, né? Que era uma jovem simples de Nazaré e que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais. Ela se achava em posição de louvor diante do Pai Eterno. E quando foi anunciada a ela, né, que o anjo apareceu dizendo que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Messias, ela, na hora, ela ficou primeiro meio apreensiva, mas depois, em seguida, se ajoelhou e faz a vontade do Senhor, né? E foi muito bonito que aí ela recebe, passou um pouquinho, ela recebe o comunicado que Isabel estava grávida, né? E aí ela vai visitar Isabel, e na hora que ela chega lá e que Isabel ouve o espírito de João Batista, que já estava um pouco mais adiantado, né, de 6 meses, já se movimenta dentro de Isabel e ela sente o que ele transferiu para ela, a alegria, e ela fala, né, bendita és tu entre as mulheres, né? Ela fala para Maria, bendita és tu entre as mulheres. Ela nem sabia que Maria estava esperando ainda o menino Jesus, mas João Batista e ela, pelo louvor que eles tinham a Deus, pelo merecimento, pela vida que eles tinham, a eles foram comunicados antes, né? Você imagina que coisa. E aí depois teve José, né? Que foi o varão que eles falam que foi escolhido para ter a paternidade de Jesus aqui na terra. E que ele era justo. E além de justo, ele veio com a missão de proteger, de dar segurança a Maria e a Jesus. E José, ele era tocado sempre pelos sonhos, ele recebia as informações pelos sonhos, né? Ele sonhava Sonhava e ele seguia. Ele acreditava e ele seguia e tudo dava certo, né? Sim, foi assim na anunciação, foi assim na fuga na fuga para o Egito, né? Foi na volta, no retorno. Isso. E impressionante de José foi que Jesus escolheu ficar com ele na carpintaria, não é? Então Jesus, ele colaborou com Jesus e Jesus disse que o lar é a maior escola. A maior escola que nós temos aqui na terra é o lar. Então que ele preferia ficar ali e ajudava, né, José na carpintaria. Então imagina a afinidade deles trabalhando o dia inteiro, né? E Maria conta, né, no Boa Nova, né, que Jesus enchia a casa com a sua doce alegria, né? Porque ele cantava, ele era, né, um jovem assim muito, muito especial, né? E ela percebia muito, porque ele trazia para casa quem ele encontrava na rua, né? O necessitado que ele encontrasse na rua, ele trazia para casa, não perguntava quem era, de onde vinha, se corria algum perigo. Chegou a levar para casa alguns ladrões, alguns transviados, né, daquela época, né, que eram conhecidos de todo mundo, e Jesus não teve medo. Era criança ainda e levava para casa. Recebiam, né, aqueles que ele levava ali. Então imagina, né, que os pais daquela época, né, uma época tão difícil, né, de mentalidade muito primitiva ainda, né, e eles com esse entendimento, né, com essa possibilidade. Então talvez eles não tenham compreendido de pronto a verdadeira grandeza de Jesus, da missão de Jesus, mas eles compreenderam aquele filho, né, e a bondade dele. E não tolhiram, né? Eles simplesmente envolveram ele em toda a segurança para que ele desenvolvesse, né? Sim, e aceitaram, né? E aceitaram toda. Então, José passou, né, pela história quase como um desconhecido, né, das coisas da terra, né? E fizeram até chacota de Jesus, né? Aquele, o filho do carpinteiro, né? Então, imagina, que ia acreditar, né? E aí nós vimos a lição da humildade, né? Que ele se rebaixou para que Jesus e Maria pudessem crescer perante a humanidade, né? Então é maravilhoso, né? Então
E Maria, então, e José, eles tinham uma mediunidade muito evoluída, né? Pelo sentimento, pela posição deles, né? Então, eles pressentiam as situações, né? Então, muitos vieram visitar Jesus, e Maria compreendia aquelas visitas, né? Porque quantos que não estiveram ali, os reis magos, né? Zacarias, né? Que é o próximo aqui da nossa lista, que foi encontrar com eles, avisado pelo Espírito, foi no templo quando Jesus foi ser apresentado, né? Ainda criancinha, e Zacarias então Simeão, desculpa, e Simeão então foi avisado pelo Espírito, foi até o templo, porque ele passou a vida, ele já era velho, né? E passou a vida aguardando, esperando Jesus, esperando o Messias que ia chegar, e rogava a Deus que não permitisse que ele partisse sem conhecer o Messias Salvador. E lá ele encontra, né, o Messias, e Maria deposita Nosso Senhor nos braços dele, né? Então, maravilhoso, né? E aí, quando ele conhecia tudo, o que é que poderia fazer, né? Jesus respondeu para ele, né? Bateu no peito dele várias vezes, e ele só percebeu as respostas depois que ele já tinha morrido. Que Jesus deu todas as respostas que era necessário para ele. Que Jesus falou que tudo, e que o reino de Deus estaria dentro do coração dos homens, né? Que foi o que ele quis dizer, por isso que ele batia no peito. E aí, aqui também, André Luiz faz um comentário que ele fala assim, que Simeão era o amigo abnegado que aguardou Jesus em prece. E ele era justo e obediente a Deus, as qualidades dele, né? Maravilhoso, né? Então, esses são aqueles que têm a mediunidade natural, né? Não a mediunidade de prova, né? Que normalmente é a mediunidade que nós carregamos, né? Que a grande maioria, né? Ou quase todos nós, temos a mediunidade de prova, né? Então, por isso que o Dr. Hans e o Sr. José nos falam, né? Mediunidade não é dádiva, é cobrança, né? Então, eles falam muito isso. Mas esses não era dádiva também, era aquisição própria, né? Pela elevação moral deles, né? Então, e Maria também tem a história da mãozinha também, tem a história da pomada, né? Pomada, muito importante para todos nós, né? Então, que Conta um pouquinho, Renato. Pois é. Então, conta-se que a pomada começou porque aquele religioso, né, egípcio, Talirá, vindo lá do Egito para conhecer Jesus, veio seguindo e procurando ali Jesus. E ele foi visitar Jesus, ele foi visitá-lo na casa de Maria, né? Então, a gente imagina como que ele chegou até lá, né? Guiado, né, pela mediunidade dele mesmo. Então ele chega e vai visitar Jesus. E Maria também coloca o menino nos braços dele. E ele então, Talirá, esse sacerdote egípcio, ele tinha um lepromo assim debaixo do braço. E Jesus então, ele ali encantado com aquela situação, Jesus então coloca a mão na vestimenta dele assim, e ele muito apavorado, ele tira aquela mãozinha do menino ali da veste dele, e ele, né, não queria que ele colocasse a mão ali, imagina, né? E tira, depois devolve para Maria, né, o menino, e vai embora. Mas na hora que ele sai e vai para a estrada de terra, ele sente uma coisa diferente, ele sente que ele está diferente. Então ele para, né, e vai num lugar reservado ali e vai verificar o leproma que ele tinha, assim, no peito, embaixo do braço, e verifica que não tem mais nada. E ali mesmo, então, ele cai de joelhos, agradece ao céu pela bênção recebida, né? E promete que ele vai trabalhar e cuidar da saúde pela vida espiritual dele afora. Reencarna muitas vezes e, acho que na última, né, talvez a última, vem como Mesmer, né? Que é o que
viveu como mesmer e depois de desencarnado foi o que ditou a fórmula da pomada, né, para o tio Nunes. Então, olha só que maravilha, né? Jesus ali com aquele, né, o menino já fazendo as curas ali, que e a fé, né, Renato? Né? A fé desse sacerdote, né? Propiciou a procura que ele teve por Jesus, né? Propiciou, assim, movimentou muitas energias para que ele também, naquele momento, recebesse Maria essa cura, reconhecê-lo, né? Reconheceram ali e depositaram o filhinho ali nos braços dele, né? Então, que coisa maravilhosa, né? Então, o sentimento, como que era, né? Então, muito especial, né? Aí também no templo nos fala de Ana, né? Que também era uma viúva que esperou em oração lá no templo de Jerusalém, também para estar esperando o Messias. E que ela vivia servindo a Deus no templo. Por isso que também foi dada a ela a bênção, né? De conhecer Jesus. Sim, e ela profetizou, né? Porque ela conheceu Jesus e falou que ele veio, né? De fato era o Messias. Ela o reconheceu, né? E o anunciou. Então é maravilhoso, né? A mediunidade dela, né? E essa elevação dela, né? Também vivia ali no templo, né? E aí também eles nos falam que todos esses médiuns, né? Que a gente citou aqui, todos esses medianeiros já desse dom especial, né? Então eles falam que eles tinham todo esse dom pela percepção avançada que eles tinham, pela conduta irrepreensível com que eles se conduziam na vida, como que eles conseguiam ajustar a sua onda mental, os seus pensamentos e sentimentos com a onda mental do Cristo. E que daí é que eles conseguiam trazer todas essas informações que iriam expandir-se para a renovação do mundo, né? É muito lindo, tudo isso que eles conseguiram, todas essas qualidades, para que eles pudessem estar ali no entorno de Jesus, né? E para que pudessem nos trazer os seus testemunhos também. Sim. E são aqueles que são os que se iniciaram ali, né? De todo o coração, né? Porque depois vem os apóstolos, né? E esses apóstolos, eles já eram pessoas mais simples no geral, né? Então mas esses não, esses já eram genuínos, né? Com uma elevação genuína ali, já desde a primeira hora, né? Com aquela confiança absoluta no Mestre, né? E nos desígnios do Pai, né? Aceitando. E agora então, né, Deise, o André Luiz já entra um pouco nos efeitos da mediunidade, né? Com tendo falado um pouquinho do que seria a mediunidade de Jesus, né? Que na verdade não é mediunidade, mas ele fala não como faculdade, mas como os efeitos, né? E ele fala dos efeitos físicos, né? De Jesus sendo um médium de Deus, então ele teve muitas passagens, né? Dos efeitos físicos, né? E aí você tem um pouco aí para nos contar, né? Então aí ele nos conta, assim, de várias coisas que Jesus fez e que foi presenciado por muita gente, né? Então ele nos conta lá de Caná, na Galileia, quando Jesus agiu sobre a matéria e transformou a água em vinho. Numa época em que a mãe dele dirigiu a ele, né? Viu que tinha terminado o vinho daquela festa de amigos, de parentes, de irmãos, e que para que eles não passassem vergonha perante os convidados, ela pediu que eles arrumassem barris de água e que levassem a Jesus. Aí Jesus falou assim: mãe, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria, sabedora de toda a condição espiritual de Jesus, falou para todos os servos: façam o que ele mandar, né? E aí Jesus transforma o melhor vinho, que aí os convidados falaram: como que pode? Guardaram o melhor vinho para o final, né? Quando geralmente se serve antes e deixa o menos bom para o final, e com Jesus foi servido o melhor vinho no final.
É muito linda essa passagem, muito lindo, né? Então é uma passagem de efeito físico, De efeito físico. Ele transformou a matéria, a água, né? Que era matéria, uma composição do planeta, numa outra matéria, né? Numa outra substância, um outro sabor, né? Sabor, cor, né? Então, odor. Então, ele transformou ali. A matéria tinha todos esses outros predicados que a água não tem, né? Sim, então e aí a gente vê, né, Deise, que o elemento universal, né, ele é único, né? E ele só varia o estado vibracional dele, né? E Jesus dominava isso completamente, né? Então essa transformação, né? E como ele fazia também, né? Nas multiplicações, né? Essa aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então ele com aquela turba enorme, mais de 5.000 pessoas com fome, porque eles acompanhavam Jesus e não queriam ir embora, né? E ele ali no monte, né? Das bem-aventuranças, falando para aquele povo todo, né? Então ele transforma, né, os peixes e os pães e serve todo mundo, né? E diz que ainda sobram 12 balaios, né? 12 tinas de peixes e pães, né? E é muito interessante, Renato, porque ele nunca faz do nada, né? Ele sempre tem que ter alguma coisa que é oferecida para que disto que foi oferecida ele possa transformar, né, numa outra coisa. E são as doações que nós vemos, né? As doações de fluídicas, né? Que elas se transformam em medicamentos, né? Pelo laboratório espiritual, né? Laboratório celeste. Então, na hora que o médium aplica um passe, por exemplo, né? Aquele coquetel de fluidos ali, ele é calibrado pelos espíritos, né? E o médium simplesmente ele doa, mas ele não sabe o que ele está doando, né? Então, para quem enxerga, né? Saem aquelas luzes, às vezes vermelhas, às vezes verdes, violeta, né? E cada uma com uma cura, né? Um remedinho ali para curar, né? O Dr. Hans, quando faz os tratamentos aí, né? Que conserta o ombro de alguém ou o joelho, né? Ele tira de alguém aquele fluido e deposita ali, né? Aquele líquido muitas vezes, né? E coloca no outro e a pessoa se sente bem, aquele braço entrevado mexe, né? E então é maravilhoso isso, né? Então não parte do nada, como você disse, né? E aí, se não tomar os devidos cuidados, a dor volta, né? É o mesmo que aconteceu com todos os milagres dele? Porque o mestre ensinou isso mais tarde, né? Então, ele curava e orientava, né? Vai e não peques mais, né? Então, E é muito interessante porque aquele paralítico lá de Betsaida, né? E de Betesda, né? Dependendo da maneira que fala, ele ficava ali, estava ali há 30 e tantos anos, né? Esperando a água se mover. E o mestre pergunta para ele, né? Por que e você não quer se curar? Quero, mas na hora que eu chego na água, alguém já entrou primeiro, porque eles tinham aquela crença que quem entrasse primeiro seria curado, né? Então, Jesus diz para ele, então, pegue a sua maca e ande, né? E some dali, e ele pega aquela maca dele, aquela caminha dele, e sai andando, e fica impressionado, conta no templo, conta, né, para todos ali, todos que o conheciam, e depois eles perguntam, quem foi que te curou? E ele não sabia quem era. E Jesus então o encontra no templo, e fala para ele, já que estás curado, preste bem atenção, e não peques mais, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, né? Então, olha só que maravilha, né? É a maneira que Jesus tinha, né? De aí contar, nesse capítulo ainda ele fala assim que Jesus tranquilizava a natureza, né? Que aconteceu com os discípulos um dia, uma tormenta no mar e todo mundo
apavorado e Jesus tranquilo. Ainda como né? efeito físico. Ainda como efeito físico. E aí Jesus fez com que a tempestade se acalmasse, né? Então ele nos fala ainda também sobre a conversa que Jesus teve com Moisés e Elias. Na né? transfiguração, né? Na transfiguração, todos de efeito físico. Ele fala na voz direta que ele produziu diversas vezes. Diversas né? vezes, né? Os Espíritos falando, né? No ar, sem nada aparecendo, então eles... Vinha uma voz e todo mundo ouvia ao mesmo tempo, né? Ele Isso conta... já desde, né? Dos pastores, né? Foi uma anunciação dos anjos, né? Dos anjos, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fenômeno de voz direta. E os pastores guardaram isso na acústica da alma, né? E escutaram aquela voz falando ali do nada, né? E é muito interessante que aí André Luiz nos explica, né, que em todos esses fenômenos de efeitos físicos, né, que Jesus apresentou ali, ele governou toda a matéria, né? Ele conhecia a matéria, ele sabia como materializar, desmaterializar, como produzir aquilo que ele tinha que fazer naquele momento para aqueles que estavam pedindo alguma coisa, né? Sim, Então, os seres pediam primeiro, então nós precisamos pedir a Jesus, né? Mas de coração, com confiança, para que a gente possa receber, né, o que a gente está pedindo. E aí a gente vê, né, que nós estudamos aqui também, dentro dos efeitos físicos, né, os fenômenos de transporte, né? Então, que maravilhosos, né? Então ele tira daqui e leva, ou então um objeto dentro de uma caixa, sai da caixa e vai para outro lugar, né? Então ele desmaterializa aquilo ali e deposita em outro lugar, né? Mas tem uma história também de Jesus, né? Que ele saiu do templo, ele desmaterializou-se e saiu e ninguém percebeu, né? Que ele tinha saído, onde ele estava. Ele fez com ele mesmo lá dentro, né? Foi, porque eles queriam matá-lo, né? Porque ele fazia as curas, né? Aos sábados. E então eles queriam pegá-lo ali e ele simplesmente sumiu no meio do povo, ninguém ouviu, né? Então agora aqui é interessante, porque isso não fala em lugar nenhum, mas André Luiz explica que ele se desmaterializou e saiu ali, porque o templo é enorme, né, Deise? A gente vê ali, para sair correndo ali no meio, né? Não consegue não, né? Não consegue, né? Difícil. E eles queriam pegar Jesus ali. Então ele... Por quê? E aí fala, mas ele fugiu. Não, é porque ele explica que não é chegada a minha hora, né? Então, ele sabia... Não podia ser entregue naquela hora, né? Se entregar naquela hora, nesse caso, né? Nesse caso aí não tinha cumprido ainda tudo que ele tinha que fazer, né? O Renato, e também a gente estudou aqui os efeitos intelectuais, né, subjetivos. Jesus também, né? Fez muito desse tipo de efeitos. Fez, né, Deus? Conta pra gente algum. Então, uma das primeiras coisas, né, que ele nos conta aqui é que Jesus um dia viu Simão Pedro cercado de espíritos inferiores, né? E avisou para ele quanto o perigo que representa a nossa fraqueza quando vemos acontecer alguma coisa. Então, ele viu que naquela hora ele estava se referindo à traição de Judas que ia acontecer, que Jesus estava se referindo a isso, né? Lá naquele cenáculo. Né? E que aí Pedro se apavorou e começou a ficar inquieto, e Jesus viu que ele ficou perturbado e chamou a atenção dele, né? Que muitas vezes é o que acontece conosco, né, Renato? A gente se desespera por alguma coisa, então aí nós caímos a nossa vibração, aí em vez de estarmos unidos nos espíritos superiores, em Jesus, a gente deixa entrar em nós, pela nossa fraqueza, aqueles espíritos inferiores que vêm nos atormentar, né? Sim, Jesus então, enxergava Jesus isso, já, pela visão, ele viu tudo isso que estava acontecendo
e fez essa observação para Pedro, né? Falando para ele tomar os cuidados necessários, né? Que ali, aquela hora, era a hora que todos deveriam estar unidos, porque Jesus sabia o que ia acontecer a partir dali, né? E daí é quando ele fala, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? Então... Já faz uma previsão, né? Já profetiza ali uma coisa que depois aconteceu mesmo, né? Exatamente. Então é um efeito inteligente, né? Efeito inteligente. E ele fala. E é gozado que Pedro ficou tão sentido com isso, mas tão sentido, tão arrependido, que depois, quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não tinha moral, não se achava justo, né? Merecedor de morrer como mestre, né? Como Jesus. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. Meu Deus, olha só como é que ficou impregnado na alma dele essa lição, né? De arrependimento, de tudo, né? E ainda lá, depois do cenáculo, de toda a previsão que ele fez a previsão que mandaria o Consolador prometido, né? Que é isso que nós estamos hoje estudando, por meio deles, né, que nós temos conhecimento de tudo isso. Ele também, em prece no Getsemane, ele viu os seres espirituais que estavam ali reconfortando, né? Ele entrou numa prece tão profunda que ele se elevou e ele viu todos os que estavam com ele, né? E aqui para nós... Consolador, né? Veio o Consolador falar com ele e que ele pede, né, na prece dele, afasta de mim esse cálice, Pai. Né? E já estava chegando a hora suprema, né? Imagina que... As emoções dele ali, né? Muitos falam, né, Deise, até abrindo um parênteses aí, que talvez Jesus tinha um corpo fluídico, né? Pode ser isso, né? Ou então que a gravidez de Maria... não pode ser, né? Exatamente. Ou então que a gravidez de Maria foi uma gravidez fluídica. Jamais, né? Então imagine que Jesus iria derrogar uma lei da natureza, né? O primeiro capítulo, né, Renato? Não vim destruir a lei, né? Exatamente. Então a lei natural, ele respeita com tudo isso, né? Então, e é bom que a gente preste atenção nisso, né? Então Jesus era homem de carne e osso, né? Mas ele tinha alma, tinha um espírito. O espírito puro, era né? diferente, né? Era diferente, né? E ele dominava o corpo dele também, que ele não sentia fome, não sentia sede, né? Mas porque a gente sabe que esses espíritos elevadíssimos, eles se nutrem do ar, né? Do próprio ar que respira, né? Das propriedades mais puras, né? Que existe no ar do planeta em que eles estão, né? Então aí a gente vê, né, que até os espíritos evoluídos, aqueles mais simples, quando chegam do outro lado, os mais simples precisam daquela sopa fluídica, daquela, né? Ou aqueles que trabalham lá em nosso lar, né? Nas câmaras de retificação, ainda tem aquela alimentação frugal, mas ainda, né? E os outros não, né? Lá no Ministério da União Divina, eles se alimentam dos fluidos, né? Tratam a água com aqueles fluidos. Da água, do sol, né? Das orações do sol, que eles fazem. Exatamente. Então Renato, fala um pouquinho pra gente da mediunidade curativa de Jesus. Pois é. Então, acho que acho que das mediunidades, né, das curas de Jesus, são aquelas que ele fez mais para chamar a atenção das criaturas, né? Para reformar as criaturas, e são aquelas que mais impressionavam, né? E ainda hoje, né? Ainda hoje, as curas que são feitas são para estimular a fé, né? Dar da esperança, Então, acho que das mais impressionantes, né? Porque ele curou muitos leprosos, né? Alienados mentais, aqueles obsidiados, mas eu acho que da mulher hemorroíça é uma das curas mais maravilhosas, né? Porque a gente vê que a cura pode ser de mão dupla, né? Tem aquele que doa os fluidos, né? Que é o doador, e tem o receptor também, que ele pode ser ativo, né? Então, dois recebendo dois com o mesmo problema, recebendo o mesmo passe, o mesmo toque, o mesmo dom de cura, um pode curar e o outro não, né?
Um tem merecimento e o outro não. Um é receptivo e o outro não. E a mulher hemorroíça, né? Ela já tinha gasto tudo, né? E ela vivia ali afastada, né? Das criaturas, porque para os judeus, a mulher quando está nas suas com hemorragia, nas suas regras mensais, é. ela não pode nem tocar o alimento, né? Ele é tida como impura. Então, imagina, ela não cessava as regras dela, né? Então, imagina que tristeza para ela. E ela, então, vai com muita dificuldade, com tanta fé, que se tocasse em Jesus, né? E aí ela toca e sente que ficou curada. Toca no manto de Toca Jesus. no manto de Jesus. E ele, né, no meio daquele povo todo ali que o cercava, quem me tocou? E então os que estavam à volta, como mestre? Todo mundo te tocou, quanta gente, né? Não, porque eu senti sair de mim uma virtude. Olha que coisa maravilhosa, né? Então ela puxou a virtude de Jesus ali pela fé, pela vontade dela de ser curada, né? E isso é maravilhoso, né? E ela vai e se declara, né? Fui eu, Senhor. Então isso essas passagens, né, do mestre são muito significativas, né? E de muito aprendizado para nós, né, Renato? De muito aprendizado. Que tudo a gente precisa ter a fé e a confiança, né? Porque esse tipo de pensamento traz uma força, né? Porque eu acho que abre para Jesus, né? Se entrega a Deus, e é aí que eles encontram as condições necessárias para agirem em nós, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E Jesus diz para ela, né? Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Né? Então, o Dr. Hans fala isso direto, né? Tem fé, se acreditar, vai ser curado. Né? Então, e se tiver merecimento, né? E às vezes nem merecimento muito a gente tem, mas por bondade, por acréscimo de misericórdia, a gente alcança determinadas curas, né? E aí, Renato, é aquele que consegue uma cura, parece que começa o seu reajustamento mental, né? Aí ele já, como é que eu vou falar? Aquilo chama a atenção dele para que ele tenha também uma vida reta, uma vida digna, né? Porque ele viu que é isso realmente que faz com que o ser humano vai se curar, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente disso. Completo raciocínio, que é tão bonito isso aí. Mas é que ele fala assim, a maioria de nós ainda aqui na Terra, somos todos doentes mentais, né? Então, nós, nos nossos pensamentos e sentimentos ainda desregulado, desequilibrado, nós provocamos em nós as doenças mentais, primeiro, emocionais, as obsessões, e depois ainda nós arrebatemos para o nosso corpo físico, né? Então, este processo de cura, ele passa por um reajustamento daqueles desequilíbrios que nós temos, para o entendimento de que só numa linha reta, só no caminhar com Jesus mesmo, como o Evangelho nos ensina, trazendo sempre o bem, deixando o mal de lado, combatendo o mal, procurando o bem sempre, é uma forma de que a gente possa estar no caminho correto, né? Mas é muito interessante, porque o Evangelho nos fala que não é só não fazer o mal, evitar o mal. É necessário que se faça o bem. É necessário que trilhe o caminho do bem, que a prática do bem seja uma constante, para que isso fixe em nós, né? Fixe no nosso espírito, para que isso traga realmente a força, a confiança, o amor com que nós temos, primeiro já dentro de nós conquistado, né? Que o brilhar, é o sol que brilha em cada um, para que a gente possa oferecer para os outros, né? Então, eu acho que é essa harmonia que temos que procurar, né, do corpo e da mente, para que possamos caminhar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais bela aqui na Terra, né? Acho que tem 2 comentários ali, Deise. Antes que aí depois a gente já vai partir finalmente, né?
Esquecemos do relógio aqui. Nossa, é que tá boa a conversa. Pelo menos para nós, né? Pergunta da Dona Mari. Por quanto tempo o médium pode exercer a mediunidade, principalmente o da psicofonia? Então você, Renato. Bom, vou falar a minha opinião. Eu acho que enquanto o médium tem condições físicas e condição mental, né, ele pode exercer, né? E vai muito assim da estrutura física também da criatura, né? Tem uns que por exemplo, recebem já protetor e tudo. Por quê? Porque para receber aquele espírito endividado, né? Aquele renitente no mal, ele gasta muita energia. Então é bom que não faça, né? Mas tem outros que têm essa estrutura física, né? Que pode. Dona Dia, até 98 anos, ela recebia espírito necessitado, né? Então, eu acho que é isso, não tem uma regra, né? Mas aqui... Pergunta do Wilson. Devemos forçar o desenvolvimento da mediunidade? Responde? Bom, Wilson, antigamente nós vimos, né, que a mediunidade ela parecia espontânea nas pessoas. E hoje nós sabemos que todos somos médiuns, né? Então, alguns em menor grau, outros num grau mais rápido, né? Ele eclode mais rápido. Mas que Kardec nos aconselha que nós devemos primeiro estudar, conhecer tudo que se diz respeito à mediunidade, identificar qual é o dom, qual é a faculdade mediúnica que nós temos, e aí sim desenvolvermos aquela que trará benefícios para nós, já que somos endividados do passado, e que o faremos com muito amor, para que também possamos trazer benefícios para o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Mas a mediunidade, como a gente sempre fala, ela está presente em nós 24 horas por dia. Nós a exercemos quando dormimos, quando nos desdobramos, nós a exercemos no dia a dia, no contato incessante com os seres, né? A lei de sociedade fala que nós precisamos interagir uns com os outros para que nós possamos fazer o bem, né? Isso é importante, né? E isso é o que diferencia o espiritismo, né? Porque na doutrina espírita a gente aprende a lidar com a mediunidade, né? Então a gente aprende a ter aquele conhecimento e praticar essa mediunidade com Jesus, que é o que nós estamos vendo aqui. Então a vida reta, os princípios do aprendizado, a melhoria constante, né, da criatura, para que exerça a mediunidade sempre para o bem, né? E sempre no bem. Então, por isso que assim, o forçar o desenvolvimento da mediunidade não é recomendável, né? Aquela pessoa que quer muito desenvolver, ou que quer muito ter aqueles dons mediúnicos, né? Desenvolver aquelas faculdades ali, e se não tem esse lastro, né? Se não tem esse apoio da casa espírita, do grupo, né? Num lugar seguro para desenvolver essa mediunidade, muitas vezes ela é atropelada, né? Então a pessoa recebe em casa, muitas vezes não está preparado para aquilo, então aquele espírito muitas vezes brincalhão, muitas vezes jocoso, muitas vezes maldoso, né? Ele se aproxima da criatura e no afã de escrever ou no afã de falar, o médium se deixa ficar envolvido, né? Com aquele espírito que não é... E muitas vezes, né, não é Renato, bom, né? a gente aprende que cada um de nós vem com um planejamento diferente, né? Vem com um tipo de mediunidade adequado para se melhorar nesta vida, né? Sim. Então, forçar alguma coisa que não foi prevista em nós pode realmente levar a esses desequilíbrios mentais, né? Que nós vemos acontecer. Sim. Mas também não significa que é para andar devagarzinho, né? Evitar ou coisa assim, né? Então, a gente tem que procurar sempre. Estudar e se colocar à disposição, né? E fazendo as tarefas e tudo que precisa.
Um rapaz chegou lá no Chico e perguntou para ele, Chico, lá vinha muita gente de fora, né, naquelas caravanas e tal, então era um jovenzinho. Ô Chico, lá no meu centro me falaram que era para eu desenvolver a mediunidade, que eu tenho mediunidade. O que eu faço para desenvolver a mediunidade? Ah, meu filho, lá eles fazem a sopa? Fazem, então vai ajudar na sopa, né, lá no seu centro. E quer desenvolver a mediunidade, ou seja, é praticar a caridade, né? A gente aprender a fazer a caridade, e aí tudo que faz, né, do ponto de vista mediúnico, faz para o bem. Né? Então, esse é o mais importante do que os dons, né? Do que a faculdade mediúnica em si. Mais importante é o amor que se coloca naquilo. Né? Eu lembro que ele continua falando, né, nesse trecho aí, nessa mensagem, que antes de desenvolver a mediunidade, que possamos desenvolver a paciência, a bondade, né? a compaixão, que são os itens necessários para que nós possamos tratar o outro, independente se desencarnado ou encarnado, né? É isso aí, é isso mesmo, é isso aí. Renato, é então faz pra gente aí eu acho que só faltou a gente nós falarmos aqui. Então, viu, Deise, que eu acho que é o coroamento aqui desse capítulo, que é o que todos nós conhecemos, né? É o dia de Pentecostes, né? Então, que o dia de Pentecostes, os apóstolos ali, todos eles reunidos, né? Com exceção de Judas, né? Depois da morte do corpo físico do mestre, então eles começam a falar em línguas, né? Em várias línguas diversas, e aqueles efeitos também, né? As chispas de fogo que saíram ali, então vários efeitos mediúnicos, né? Que acontecem ali naquela hora, e desperta a mediunidade deles, né? E depois com as aparições de Jesus, né? Para eles, orientando o caminho a seguir, né? Orientando como eles deveriam fazer, e cada um seguir 2 a 2, e o que eles deveriam fazer, além de tudo que ele já tinha falado, né? Porque ele falava em parábolas, mas no círculo íntimo de Jesus, conta-nos, né, Humberto de Campos, que ele falava abertamente, né? Então ele falava da reencarnação abertamente com os discípulos, né? Coisa que depois as religiões mudaram, né? Um pouco, não aceitaram, fecharam, mudaram o assunto, né? Então ele deu essas orientações e foi e ao longo do tempo, né, a mediunidade, segundo André Luiz, se constitui então na viga mestra de todas as construções do cristianismo, né, nos séculos subsequentes. E ela permaneceu lá com os seguidores, né, mais próximos do Cristo, todos os discípulos, os apóstolos que vieram depois. Os santos, né, que vieram depois, os santos da igreja, né, que faziam coisas maravilhosas sem conhecer, né, só pela bondade de coração espontânea, né. Então, isso mas sentiam tudo, né? Mas sentiam tudo e não sabiam o que era, né, mas pela simples pureza né. E eles traziam a mensagem do cristianismo espalhando aí por toda a terra, né? Então, ele diz aqui que em Jesus e em seus primitivos continuadores encontramos a mediunidade pura e espontânea, como deve ser. Né? Pura e espontânea, né? Sem forçar, né? E que neles, né, mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião, do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita, no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. Olha só que maravilhoso. Então é a bênção, né? E aí ainda tem um pedacinho que ele fala assim, que o Cristo empregou a mediunidade dele como agente da luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Maravilhoso. Que lindo, né? Luiz Nossa, como é bom falar de Jesus.
Renata. Tá bom, então. Olha, então, pessoal, hoje é o nosso último estudo desse ano, né? Falando de Jesus. E nós retornaremos na primeira quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, se Deus quiser, e aguardamos todos vocês. Os nossos estudos estão gravados, né, aqui no Facebook. Quem quiser ouvir, revisar algum, né, que perdeu alguma coisinha que não entendeu, que está agora entendendo melhor, volte lá, pesquise, né? Porque assim, em fevereiro estaremos todos juntos novamente, se Deus quiser. Só um comentário. No Face hoje, muitos amigos aqui da casa mandaram felicitações de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos nós aqui. Só para comentar isso também. Então, nesse momento, nós passamos para o Renato fazer a nossa prece e o nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco durante esse ano, participando dos nossos estudos, nos trazendo perguntas, comentários, né, Renata? Engrandecendo, fazendo com que a gente procure estudar também para trazer o melhor para eles, né? Então, que Jesus abençoe a todos e que nesse Natal Jesus possa também florescer em cada um dos nossos corações. A Madre Deise vai fazer a nossa prece final, mas eu não podia deixar de me dirigir a todos que estudam aqui na casa, né? Porque durante esse ano, um ano assim de muito difícil, muito diferente, né, para todos nós, com tantas dificuldades, e nós assim mantivemos aí trabalhando, fazendo tantas coisas, mantendo os grupos de estudo, e a gente vê que todos os trabalhadores da casa, assim, muito unidos, nos ajudando, assim, uns aos outros, e ajudando também aqueles mais necessitados, os assistidos da casa, que jamais ficaram desassistidos durante todo esse tempo. Então, isso é motivo de muita alegria, né? Chegar no final do ano e a gente fazer um balanço assim da nossa amizade que se fortalece, do nosso conhecimento, do nosso compromisso com as tarefas de Jesus, com as tarefas da caridade. Então, é motivo de muita alegria, né, para nós todos, essa união. A gente encontra aqui na casa aqueles irmãos, né, que tão próximos, aqueles espíritos afins, aqueles que a gente admira muito mesmo, né, mesmo trazendo tantos sofrimentos, muitas vezes com tantas amarguras da vida, tantas dificuldades. E é aqui na Casa Espírita que nós temos encontrado o nosso porto seguro, o repositório para as nossas energias, as bênçãos para a nossa mente, para o nosso equilíbrio, para o nosso coração. Então, é sempre no Evangelho, nas mensagens de Jesus, no exemplo, no apoio mútuo, né? No ombro amigo que a gente encontra aqui na casa. Então, é sempre com muita alegria que chega nesse final de ano, que a gente vê que a inspiração de Jesus, a inspiração de Chico, né, conosco, que Chico tinha tanto respeito por Jesus, que ele não tratava Jesus assim como nós, com essa intimidade, ele tratava de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso, porque ele tinha compreensão, né, da altitude, né, desse mestre. Então, eu queria deixar também para todos o nosso recado, nossos votos de um Natal maravilhoso, abençoado em todos os lares, para todos nas famílias, né? Com grande alegria o Akira coloca aí os votos, né, dos nossos amigos todos que acompanham, né, os evangelhos, esse estudo da mediunidade, e que fazem chegar nos lares, né? Também Raquel, Maísa, Edu, né? Toda essa equipe que está aqui, Akira, que é o nosso aqui, diretor, né? Aqui. Então, todo esse esforço conjunto, né, Renata, de
de seres maravilhosos que a gente se une e que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Para poder levar para os seus lares. E as mensagens do Evangelho, né, que vêm em todos os grupos, né? Então, todos esses palestrantes que se dispõem, que estudam, que preparam esses evangelhos que são veiculados nos grupos da casa. Então, o nosso agradecimento é muito grande, porque isso traz um refrigério para a alma, né? É um conforto, é um companheiro, né, para aquele que está em casa, ou para a gente que está, às vezes, né, de noite, e a gente sente aquela sede, né, de estar um pouquinho mais próximo. De Jesus, de ouvir, né? Saudade de Jesus. Saudade de Jesus, né? Então, quando a gente está com essa saudade, é assim nesses evangelhos da casa, nos amigos que nós encontramos. Um Feliz Natal a todos, com muita paz, com muita alegria, com muito amor no coração e com o menino Jesus protegendo a todos. E assim agora, possamos mais uma vez lembrar da voz melodiosa do Mestre, quando trouxe todos esses ensinamentos, que ela ficou impregnada no ar e ela chega até nós hoje. Quando nos sentimos e nos dirigimos a Ele, ela chega trazendo as bem-aventuranças, ela chega trazendo a fé que nos liga a Deus. A voz do Mestre traz o conforto, o incentivo para a modificação de nossos atos. Começando com o seu nascimento em Belém, quando chegaram naquele dia e lá não encontraram lugar, que foram até os campos dos pastores, e lá na manjedoura simples, longe do ruído da cidade, as estrelas salpicando no céu, os anjos chegaram cantando a melodia doce e suave, que dizia glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. E ali, na manjedoura simples, Jesus nos trazia o seu ensinamento de humildade, que acompanhou toda essa sua vida, agindo com simplicidade e com amor para com todos aqueles onde Ele pôde chegar. E trazendo até hoje aos nossos corações, através do Evangelho, a mensagem do amor que edifica, que dá forças, que nos mostra o caminho do bem. Então, Mestre, os nossos corações hoje, emanados aqui, nos dirigimos a Ti, rogando, Pai, rogando, Mestre amado, que possas derramar bênçãos de luz e de paz por todo este planeta que tens nas suas mãos santas e misericordiosas, por todas as criaturas, para que a sua luz possa chegar em cada recanto da terra, em todas as suas criações, para que o seu amor, Mestre amado, possa envolver cada um no bálsamo que consola, que cura e que renova. Rogamos, Senhor, que possas chegar mais próximo das mentes dos nossos governantes, para que eles busquem a paz, para que eles eliminem guerras, misérias, doenças. Rogamos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que os nossos corações se fortifiquem, se solidarizem e continuem junto nestes dias em que uma nova era se aproxima. São dias de aflição, mas são dias do exercício do amor. Rogamos, Senhor, por todos aqueles necessitados onde quer que estejam, para que a luz do seu amor chegue no consolo de cada coração.
Rogamos por esta casa que nos assiste, pelos seus dirigentes assistidos, por todos aqueles que aqui vêm em busca do consolo do corpo e do espírito. E rogamos, Senhor, pelos nossos vizinhos, pelos nossos trabalhos que continuam ainda esta semana, para que as bênçãos do seu amor possam chegar em cada coração que aqui vier. Ah, Mestre, leva-nos ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que acolha todos os aflitos do seu coração, que ajude-nos também a receber Jesus em nossos braços, em nossos corações, neste Natal e em todos os dias de nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom Natal a todos. E nesse Natal, a recomendação última do Dr. Hans foi que dividimos com vocês. Na noite de Natal, olhar para o céu, olhar as estrelas, que vão estar, se não tiver nuvens, vão estar especialmente belas, como no dia do nascimento, cintilantes, maravilhosas, e um bom Natal a todos.